fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connect. Eu sou o Eduardo Ferrari, trago muitas informações do nosso Vasco. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, acione aí o sino de notificações do canal. Faça parte dessa nova história da gente falar do nosso Vasco da Gama aqui, beleza? Vamos falar sobre a gestão Salgado, sobre contratações, jogo contra o Volta Redonda, Allan Kardec, bateria das torcidas organizadas e o zagueiro Oliveira do Atlético Goianiense. Beleza, galera? Começando então com o assunto da gestão Salgado. Vasco ontem divulgou, fez um balanço sobre o primeiro ano da gestão Salgado. Olha, todos nós sabemos que é uma gestão desastrosa, que nada deu certo, não adianta tentar achar pontos positivos, porque nós não vamos encontrar. Torço como vascaíno para que dê certo, porque eu sou vascaíno, eu quero que o Vasco dê certo, mas nesse primeiro momento, desculpa aos envolvidos, mas só aconteceu desastre na frente do Vasco. Prova disso é a permanência do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, um time de Série B, um time que cai para a Série B e permanece na Série B, não pode falar em gestão boa, nem aqui, nem na China, velho. Entendeu? Então, desculpe, tá tudo errado, não pedem ajuda, não tem humildade e isso atrapalha e atrapalha demais. Não falo pelo mal do Vasco, não falo aqui para atrapalhar, nada disso. É a minha opinião e dos milhares, dos milhões de torcedores vascaínos espalhados pelo mundo. Contratações, galera. O Vasco fez sim consulta pelo atacante Allan Kardec. Sempre se diz vascaíno, é vascaíno, né? Para ser mais verdadeiro e honesto com vocês aqui. Porém, o Allan Kardec recebe, está atrasado, está tudo atrasado lá na China, né? O salário dele, mais de 3 meses em atraso. Porém, é um salário de 2,5 milhões de reais. Ou seja, dificilmente o Vasco vai conseguir trazer o Allan Kardec e acredito que qualquer clube no Brasil, se ele quiser voltar a jogar no Brasil, ele vai ter que reduzir esse valor, né, de maneira drástica, porque não dá. Allan, você já tem 33 anos, concordo que a carreira do jogador é uma carreira curta, mas se você realmente ama o Vasco, se você quer realmente jogar no Vasco, então dê menos declarações a favor do Vasco, dizendo que vai jogar no Vasco, dizendo que vai aceitar, vai retornar para ajudar o Vasco, porque o tempo está passando, você já está com 33, daqui a 2, 3 anos, todo mundo sabe que o nível do futebol do atleta cai de produção, torcemos por você, queremos a sua volta, mas teria que ser agora, não depois, né? O Vasco está precisando da sua ajuda agora. Depois, difícil. Depois porque essa casa, essa bagunça, vai arrumar. Isso não vai durar para sempre. Então, o Vasco precisa de ajuda e precisa de ajuda agora. Beleza? Jogo contra o Volta Redonda. Galera, ontem acompanhei mais um dia de treinamento do Vasco. Na verdade, mais a questão física, a preparação física dos atletas, aquecimento, 2 toques, do que propriamente o treinamento em si, né? Porque é um segredo, o técnico Zé Ricardo e a comissão técnica pede para que a imprensa se retire ali do local naquele momento, e eu acho justo, não acho injusto não. O Vasco tem que trabalhar em segredo esse ano, tem que trabalhar sério, é um ano muito difícil, repito, é o ano mais complicado do futebol da história do clube, não é história, isso é real, é fato, né? Então vocês sabem disso, e nós não estamos aqui para ficar enchendo linguiça de ninguém. Eu sou vascaíno, eu quero o melhor para o Vasco, sabe? Eu quero ajudar o Vasco não só sendo sócio, mas noticiando, levando para a torcida, como ontem pude fazer mais uma live no CT e a torcida ficar, né? Tipo, pô, a torcida assistir o canal Vasco Connection, olhar, pô, eu tenho informações ali dentro do clube, é o meu clube do coração. Eu não quero falar só de política, eu quero ver o que está acontecendo dentro do clube,
sabe? Então isso é legal. A novidade é o treinamento. A novidade é a formação tática do Zé Ricardo. Zé Ricardo não é o treinador retranqueiro. Zé Ricardo é um treinador extremamente ofensivo, mas ele precisa de peças para ele trabalhar. Um exemplo disso, ontem, mais uma vez, o Bruno Nazário, que deve entrar jogando como ponta, aberto pelo lado esquerdo. O Vasco não pode contar com o Matheus Barbosa, porque por conta da inscrição no BID da CBF, que só após 48 horas de publicado é que a FERJ libera que esses atletas entram em campo, ou seja, só joga no sábado, no próximo final de semana, certo? Ele não está liberado para jogar hoje contra o Volta Redonda. Então, a questão das torcidas organizadas. Pessoal, sabemos que a torcida do Vasco, dentro de São Januário, nos jogos do Vasco, faz muita falta para a equipe. A torcida empurra esse time, a torcida ajuda esse time de todas as formas, de todas as maneiras. Então, torcedor, torcedora, graças a Deus liberaram as baterias das torcidas organizadas para fazer aquela festa maravilhosa que a torcida do Vasco sempre fez. A torcida do Vasco, a Ira Jovem, né, junto com a Força Jovem ali, é uma união muito maneira. A torcida tem que andar junto assim. É um momento, repito, é um momento complicado. Então, a torcida do Vasco unida, ninguém bate no Vasco, não adianta. A torcida do Vasco, quando ela se une, ela faz festa, ela empurra esse time, ela empurra o Vasco para frente. O time hoje é limitado? Vamos esperar, né, gente? Vamos esperar um pouco. Tem muita gente batendo antes da hora, sabe? Ano passado, tudo bem, sabe? Um time preguiçoso, um time que não vibrava em campo e tal. Agora não. Agora a história mudou, sabe? Novos jogadores que estavam em atividade no mercado e juntamente com a torcida, o Vasco vai fazer diferença. Vamos acreditar nisso. Começa hoje a temporada do Vasco. Olha, e não esperem um jogão de bola. Por que eu digo isso? Porque as equipes de médio, pequeno, médio e forte, um exemplo, o Botafogo empatou ontem. Eles estão preparando a equipe, a questão física, desde outubro e novembro do ano passado. O Vasco iniciou a preparação da questão pré-temporada em janeiro, assim como os outros clubes grandes também. Por quê? Porque os clubes grandes, eles têm campeonato a temporada inteira. Os de menor expressão, não. Chega ali no meio do ano, junho, julho, agosto, no máximo, acaba tudo. Então, eles ficam literalmente parados. Entendeu? Então, é por isso que tem essa questão física entre os jogadores. E não vamos esperar isso tudo, não, porque por conta do tempo de preparação física das duas equipes. E o Volta Redonda é uma equipe forte, sabemos disso, e principalmente jogando no Raulino de Oliveira. Outra coisa, estarei no estádio, acompanhe o canal aqui, se inscreve no canal aí, estarei no estádio para transmitir esse jogo, mais um jogo para vocês. Todos os jogos nós vamos transmitir em loco, levando as informações para vocês em primeira mão, entrevistando, colocando sempre o Vasco em cima. Aquela bandeira ali vai voltar a reinar, aquela bandeira gigante. E nós vamos colocar, quando eu digo nós, é a torcida inteira. É um pouquinho aqui, é um pouquinho aí. O Vasco precisa voltar ao normal. E esse ano é o ano da virada. Não importa, gestão A, B, C ou D. Não quero saber de gestão. Eu quero saber do Vasco. Tá certo? Eu vou pensar assim. Estou cansado dessa briga política. Isso já está me dando nojo. Isso não vai se resolver. Sabemos disso. Vamos jogar limpo. Vamos jogar limpo. Tá? Isso aqui não é apoio candidato, não. Estou passando pano em ninguém aqui, não. Essa palhaçada do tempo inteiro é passar pano. Gente, isso dá nojo, sabia? Dá nojo. Porque essas pessoas não sabem o que a gente passa aqui, tá? Para transmitir, para noticiar o Vasco diariamente. E aí você leva notícias sérias, você vai para o centro de treinamento, você passa por um sol de 40 graus, pega chuva, calor, trabalha pra caramba para informar o torcedor, para ficar ouvindo besteirinha. E isso é chato, e incomoda mesmo. Pode incomodar à vontade, mas amanhã, depois chega a conta.
Porque, pô, cara, o cara tava lá, o cara tava trabalhando, o cara tava tentando fazer e os chatos ficavam lá, puxando o saco de político. Tá? Eu não tô falando aqui de Levin, de Salgado, de Júlio Brandt, não. É qualquer um. Qualquer um. Eles precisam se unir em prol do Vasco e ponto. Essa é a minha opinião. A questão do zagueiro Oliveira, para fechar o assunto aqui, do Atlético Goianiense, é uma possibilidade real. O Vasco negocia com o jogador, sabe? Entre o Vasco e o jogador, maneiro, andou. Agora o Vasco tem um ponto em seu favor, que é a questão do relacionamento com a administração do Atlético Goianiense. Então, esse zagueiro pode sim ser um reforço do Vasco, apesar do Cangá treinar muito bem, o Ulisses também treinando bem. Vamos esperar, tá certo? Então, hoje é o dia da virada do Vasco, do início dessa virada do Vasco. Eu vou acreditar sim, vou continuar acreditando. É o nosso time, é o nosso Vasco. Ninguém vai diminuir a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, porque nós, a torcida do Vasco, nós não vamos permitir isso não, beleza? Sou Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui, em oferecimento do Argentina Hotel, telefonezinho aqui embaixo, ó, liga para lá, diga que assistiu o vídeo aqui, para que você possa receber um super desconto do Argentina Hotel, beleza? Comercial após o vídeo aqui. Beijo no coração de todos, boa sorte para nós hoje aqui no canal e para o nosso Vasco lá em Volta Redonda, ó, em loco, hein? Vamos juntos, live, muita coisa hoje do nosso Vasco na estreia do nosso Vasco do Campeonato Carioca. Saudações vascaínas.